Bom dia, meus queridos alunos. Mais uma aula de matemática aqui para vocês, tá bom? Vamos lá. Prisma e pirâmide. Vamos estudar um pouquinho aqui sobre os elementos aqui do prisma e da pirâmide, tá? Então, vamos começar assim, ó. Esse aqui é o prisma e essa aqui é a pirâmide. Qual que é a diferença entre pirâmide e prisma? Prisma e pirâmide. Qual que é a diferença? Vocês olhando aí, ó, visualmente, qual que vocês observam aqui que é a principal diferença entre prisma e pirâmide? E aí, descobriu? Conseguiu descobrir aí qual que é a diferença? Pensa aí um pouquinho, vamos lá. Bom, se você respondeu que pirâmide tem uma ponta e o prisma não tem essa ponta, você acertou, tá certo? Então, ó, prisma, a face inferior é igual à face superior. Olha aqui o prisma, ó. Face inferior igual à face superior. E ele é um polígono formado por segmento de retas. Nesse caso aqui, ele é um poliedro, né? Que é uma figura em 3D, né? 3 dimensões, tá? Altura, comprimento e largura. 3 dimensões. A pirâmide não, a pirâmide, a base dela não é igual à base superior, porque em cima, na verdade, nós temos uma ponta. Nós temos lá um vértice lá, tá certo? Então a principal diferença é essa. As duas figuras são poliedro, as duas figuras são formadas por segmento de retas, as duas figuras são formadas por faces planas, porém o prisma, a face inferior é igual à face superior. A base é igual ao que é o topo. Já na pirâmide não é. Certo? A pirâmide tem uma ponta. Tá certo? O que mais nós podemos elencar aqui nessas figuras? Bom, nós podemos elencar aqui, ó, o encontro das semi-retas aqui, ó, dos segmentos de retas, forma os vértices. Ó, forma os vértices. Então, quantos vértices eu tenho aqui, ó? Faltou um aqui, ó. Quantos vértices eu tenho aqui? Como que é o nome dessa figura? O nome dessa figura é um cubo. Então, vértice. Então, aqui, ó, eu tenho um vértice. Tá? Quantos vértices eu tenho? 8 vértices. Aí. Certo? Essas linhas aqui, ó, são chamadas, essas linhas aqui, ó, são chamadas de arestas. São chamadas de arestas, tá certo? Lá, quando nós estávamos estudando a figura plana, nós chamávamos aqui de lado. Agora, como nós estamos vendo uma figura tridimensional, uma figura espacial, tá certo? Nós vamos chamar esse lado aqui, que a gente vai chamar de aresta, tá certo? E lado aqui, na verdade, a gente vai chamar a face da figura, né? Então, tá aqui. E aí eu vou fazer assim, ó, essa parte aqui de baixo da figura, ó. Essa parte aqui de baixo, nós vamos chamar ela de face. De face, certo? Então, conte comigo, quantas linhas tem essa figura? Quantas linhas tem? Certo? Então, são as arestas. São as arestas. Quantas arestas tem o cubo? 12 arestas. Muito bem, 12 arestas. E face são os lados. Nesse caso do cubo, as faces são quadradas, né? É um quadrado formado por quadrado. Então são quadrados. Quantas faces eu tenho essa figura aqui? O cubo lembra muito um dado, né? O dado tem quantas faces? 6 faces. Portanto, aqui eu tenho 6 faces. Certo? Vamos aqui para a próxima figura. Aqui também, ó. Encontro aqui são os vértices. Ó, aqui são os vértices. Então, quantos vértices eu tenho? Eu tenho 6 aqui em cima. 6 aqui em cima.
1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui em cima. Tenho 6 embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 embaixo. Total de vértices. Então, vou colocar só V agora, indicando que é vértice. Total de vértices. Quantos vértices? 12 vértices. Certo? Então, quando você vê esse V, está indicando vértice. A está indicando aresta. Quantas arestas eu tenho? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí desce, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 também. Já deu quanto? 12. Se eu tenho... Lembra que eu falei que o prisma, a mesma face que tem embaixo, tem em cima? Então, se em cima tinha 6, embaixo vai ter quantos? 6 também. Então, eu tenho 6 em cima, 6 embaixo, 12. Mais 6 que desceram, 18. Então, eu tenho 18 arestas. Certo? O nome dessa essa figura aqui é prisma, porém ela recebe o nome especial de cubo. Essa figura aqui é um prisma. Não só o prisma, recebe outro nome? Recebe o nome da base. Então, prisma de base hexagonal. Então, prisma de base hexagonal, tá certo? E o número de faces, vou contar quantas faces tem. Ó, na lateral tem quantas faces? Lembrando que cada aresta dessa forma uma face, ó. Então, uma face aqui, retangular, duas faces aqui, ó, 3, 4, 5, 6 faces subindo, certo? 6 faces subindo. Em cima é uma face só, um hexágono. Embaixo é uma outra face, um hexágono. Portanto, tenho 6, 7, 8, né? 8 faces. Tá aí, tá certo? Então aqui, alguns elementos do prisma. Aqui nós já vamos passar para as pirâmides. Então eu tenho a pirâmide, né? Mais conhecida aqui é a pirâmide de base quadrangular, tá certo? E eu tenho aqui uma pirâmide de base triangular. Essa aqui, por ser formado por triângulos equiláteros, todas as faces são triângulos equiláteros, também recebe um nomezinho especial, que é o tetraedro. Que é um tetraedro. E essa aqui é uma pirâmide de base quadrada, tá? Novamente aqui, ó, encontro aqui das arestas eu tenho vértice, portanto o tetraedro eu tenho quantos vértices? 4. Arestas são cada linha, tá certo? Então eu tenho, vamos lá, conta comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com 6 arestas. E o número de faces, eu tenho aqui quantas faces, ó. Você tem que usar agora um pouquinho a imaginação, né? Essa aqui embaixo, ó, aqui, por exemplo, ó, é uma face, é um triângulo. Se você olhar para cá, ó, eu tenho outro triângulo. Para cá, outro triângulo. Então eu tenho um embaixo, um de lado, outro de lado, e eu tenho esse triângulo aqui da frente, ó. Então, 4 faces. Por isso que recebe o nome de tetra, né? Que é 4 faces tetraedro, tá certo? E aqui a pirâmide de base quadrada, tá? Vou colocar aqui vértice, aresta e face. Então eu tenho aqui eu tenho um vértice, aqui eu tenho outro vértice, aqui mais outro vértice, e aqui um outro vértice. Então quantos vértices eu tenho? 5. Ops, desculpa, vou pegar o piloto aqui. 5 vértices, né? Vamos lá. 5 vértices. Aresta, quantas arestas eu tenho? 1, 2, 3, 4. E eu tenho 4 que sobe, total de aresta, 8 arestas. E faces, eu tenho 4 faces laterais, tá certo? Mais um embaixo, 5. Eu tenho aqui 5 faces. Tá bom? Vamos ver aqui a relação de Euler, né? Relação de Euler, tá? Que é a relação entre o número de faces com o número de vértices e o número de arestas. Volto já já. Vamos lá, voltando aqui, ó. Coloquei aqui a relação de Euler para vocês. F mais V igual a mais 2. F é face, V é vértice e A é a aresta. Então, por exemplo, ó, foi dado uma determinada figura para você.
E aí você pode usar essa relação aqui para você poder encontrar um número de vértice, número de aresta, tá certo? Número de face. Então, por exemplo, digamos que eu tenho essa figura e não sei alguma das informações aqui. Então eu sei que essa figura, ele me fala que tem 5 vértices e tem 8 arestas. Eu quero saber o número de faces. Então eu faço aqui F mais V, vértice ele me deu 5, igual aresta ele me deu 8. Então F mais 5 é igual a 8 mais 2, 10. Para eliminar esse 5, a gente vai colocar aqui menos 5, menos 5. Então F é igual a 5 menos 5, 0. 10 menos 5, 5. Então descobri o número de face 5, número de face 5. Aqui é uma relaçãozinha, uma formulazinha muito interessante, muito boa para vocês utilizarem e aplicarem aí. Tá bom? Até mais para vocês, boas aulas e até a nossa próxima aula.